dia, leitores, leitoras, amigos, amigas, amigos, companheiros, companheiras, companheiros, 99% do planeta. Somos nós que fazemos a produção, nós que trabalhamos e 1% que leva o que é nosso, Sofia Andrade. Bom dia, Raul Fittipaldi. Que calor horroroso nesta cidade. Pois é, estamos falando disso. Eu tenho passado mal nos últimos 3 dias. Imagino que muita gente. Eber Ismar está tentando entrar, está por aí. Tenho passado realmente ruim. Calor extraordinário, despropositado. Mas, enfim, nada que impeça, depois de um dia como hoje, nada que impeça falar do que faz o 1% com o 99%. Exatamente. E o que faz o 1%, eu acabo, inclusive, de publicar uma entrevista a Nano Carvalho Cano, escritor, muito tempo de Telesur também, sobre Cláudia Sheinbaum, o enfrentamento de Cláudia Sheinbaum com Donald Trump. Não necessariamente o que acontece lá no Império é uma exclusividade do Império. Disso nós temos que falar. E se criam instituições, Sofia Andrade, tipo o Mercosul, a mais antiga da região, falo contemporaneamente, oriunda do século passado, que nós precisamos discutir qual é o papel. Porque o problema não só está a audiência no Império, não só está na União Europeia, está nos lacaios. Está nos lacaios que têm franquias. Bom dia, Iris. Bom dia. Como estás? Os lacaios que têm franquias e que, a partir dessas franquias, eles, que às vezes nem são 1%, não passam de meros alcahuetas. Esses que representam as transnacionais, 1%, os multibilionários, já não dá para falar de multimilionários, agora que falar de multibilionários, esses são capazes de acabar com 1.200 famílias por WhatsApp, nem numa canetada, numa ligação de WhatsApp a 1h57 da madrugada. Mas isso vamos falar depois, enquanto Sofia... Perdão. Estou preocupado. O que está acontecendo hoje? Ninguém fez a sua contribuição com o YouTube, ninguém virou... Como que chama isto? Não é apoiador. Membre do YouTube hoje pela manhã. Ninguém fez isso. Emi Pandolfo vai ficar bravíssima, porque ele que administra isso, junto com a nossa diretora, vai ficar muito brava. Muito bem. Também você que está assistindo este tema, se pertence à coletividade, à comunidade de uruguaios no Brasil, não sou em Florianópolis, por favor, multiplique no Instagram, no X, no Blue Sky, no Thread, no Facebook, porque estes temas, como o que vamos tratar agora, nos afetam a todos. E até não cair este sistema que nos assedia, nos agobia, nos acosa, nos rouba, vai ser cada vez mais recorrente. Mas, Sofia, o que é que nós temos num dia como hoje? Vamos para o dia como hoje. Num dia como hoje, é aniversário do Martinho da Vila. Martinho da Vila completa 87 anos de idade. Parabéns, Martinho da Vila. E também, olha só que coincidência, foi o nascimento de Dominguinhos. Vou primeiro falar de Dominguinhos e depois um pouquinho para vocês de Martinho da Vila. O José Domingos de Moraes nasceu na cidade de Guarayuns, que fica no agreste de Pernambuco. Ele era de uma família muito humilde e numerosa, eram ao todo 16 irmãos. O pai dele era um conhecido sanfoneiro, o mestre Chicão,
Ele era sanfoneiro e afinador de sanfonas, e a sua mãe era conhecida como Dona Marinha, e ambos eram angolanos. E desde menino, o José Dominguinhos, se interessava pela música, muito pela influência do seu pai, que lhe deu uma sanfona de presente. E aos 6 anos de idade, gente, é muito novo, não sei se alguém já tentou aprender sanfona para ver a dificuldade. Aos 6 anos de idade, ele começa a tocar o instrumento e já começa a se apresentar em feiras livres, em portas de hotel, junto com seus 2 outros irmãos, para conseguir algum dinheiro. E aí eles formaram os 2 irmãos, os 3 Pinguins. No início da formação, ele tocava o triângulo, o pandeiro e depois a sanfona. Ele conheceu o Luiz Gonzaga, que já era uma grande influência dele, quando ele tocava num hotel em que o Luiz Gonzaga estava hospedado. Ele tocava na frente do hotel e um dia chamaram o trio para tocar dentro do hotel. E aí estava presente o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga se impressiona com a desenvoltura do menino e convida ele para ir para o Rio de Janeiro, onde o Luiz Gonzaga morava na época. Essa viagem aconteceu anos depois, e aí, anos depois desse encontro, quando ele vai para o Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 54, o seu pai decide ir para o Rio de Janeiro procurá-lo, devido a dificuldades que eles passavam na sua cidade natal, no Pernambuco. Junto com o pai, ele foi junto com o pai nessa viagem de Pauri de Arara, durou 11 dias, e aí ele morou junto com o pai em Nilópolis. E aí, gente, desculpem, eu confundi as coisas. O que acontece aqui? Ele não foi para o Rio de Janeiro, ele vai com o pai para o Rio de Janeiro, porque o pai decide levá-lo, quando ele tinha 13 anos, levá-lo ao Rio de Janeiro, procurar Luiz Gonzaga para buscar ajuda, por causa da dificuldade financeira que vivia a família. Então, vai ele e o pai, ele aos 13 anos, num pau de arara, numa viagem que dura 11 dias, e vão em busca do Luiz Gonzaga. Em pouco tempo, né, eles vão buscar, e a partir de então, o Luiz Gonzaga dá de presente uma nova sanfona. O menino passa a frequentar a casa de Luiz Gonzaga, acompanhando os shows, os ensaios e as gravações. O Dominguinhos era conhecido como Neném do Acordeon, passa a participar de programas de rádio, se apresentar em casas noturnas e aprende também outros estilos de música, como chorinho, samba e outros estilos da época. E aí, somente em 1957, que ele vai receber o nome artístico Dominguinhos, que foi dado pelo próprio Luiz Gonzaga, em homenagem ao Domingos Ambrósio. E aí foi quando o Luiz Gonzaga pegou um acordeon de 120 baixos pela primeira vez das mãos do saudoso Domingos de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E em 1957 a 58 ele forma um grupo forró trio nordestino. E aí, nesse momento, eles lançam seu primeiro LP, se apresentam, gravam seu primeiro disco, né, e se tornam conhecidos pelo Brasil. Depois de mais de 2 discos gravados, ele volta a integrar o grupo do Luiz Gonzaga, viajando pelo Nordeste, dividindo as funções. Ele era sanfoneiro e era motorista. E depois da integração ao grupo do Luiz Gonzaga, ele ganha muita reputação como músico e arranjador e se aproxima de diversos artistas consagrados do movimento da Bossa Nova, do MPB, e daí é nesse momento que ele faz diversos trabalhos junto com a Nara Leão, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Toquinho, Chico Buarque, e se consolida em uma carreira musical própria, englobando vários gêneros musicais, tanto a bossa nova, o jazz e o pop. E aí, no final dos anos 70, ele conhece a cantora Guadalupe Mendonça, com quem se relaciona até 1986, e dessa união nasce a sua filha, Alive Moraes. O Dominguinhos falece por conta de um câncer de pulmão. Ele teve problemas de infecção respiratória e problemas cardíacos, e ele é internado em Recife em 2012.
e falece em 23 de julho de 2013. Fica aí para vocês a história de Dominguinhos. Martinho da Vila, a maioria deve conhecer, já tive a honra de assistir Martinho da Vila ao vivo. Ele é cantor, compositor, escritor. Ele é filho de lavradores, nasceu em um sábado de carnaval, veio ao mundo no interior do estado do Rio de Janeiro, na fazenda do Cedro Grande, se mudou para a capital quando ele tinha só 4 anos. Ele cursou a escola primária e o futuro artista começa a compor para a Escola Aprendizes da Boca do Mato, em 1958, e também atuou como auxiliar de químico industrial, porque ele não conseguia viver só da música. Ele também foi contador, datilógrafo no Exército, e em 1967 ele participa de festivais da TV Record, e é na década de 70 que a sua carreira decola de vez, e é um grandioso artista que hoje completa 87 anos de idade. E com isso eu recebo aqui Raul Fittipaldi para a gente não, sem mais delongas. De novo? A entrevista desta manhã. De novo, se você me recebe 2 vezes, são 2 salários. 2 salários? Caramba, então eu vou te retirar. Retira. Você já falou bom dia. Falando bom dia, Antônio Luiz Miralles, lá no Rio Grande do Sul, e já que vamos falar da Pátria Grande e das desgraças comuns que nos acontecem, neste caso via Mercosul, um beijo grande à querida Cláudia El Titi, lá em Santiago do Chile. Quem vamos receber? Vamos receber Heber Bismar, que é membro da Frente Ampla do Uruguai no Brasil. Muito bem-vindo, Heber. Bom dia, companheiros. Bom dia, Sofia. Bom dia, Raul. Baita gosto de estar com vocês aqui. Muito bem. Vejo que o Carlos Martins não foi possível trazer por aqui, e talvez a Deida Cervellini também. Aproveito, de todas formas, para agradecer a Deida Cervellini, ao próprio Heber Bismar, que contribuíram muito na entrevista exclusiva que Desacato fez, através da minha pessoa, sobre este assunto que vamos tratar, entrevista escrita com Carlos Martins, uma das lideranças da UNRWA, que é a União de Metalúrgicos, trabalhadores do setor metalúrgico do Uruguai. Muito bem. Vamos explicar para as pessoas o que aconteceu? Vamos lá. Uma empresa, essa empresa Yamaha Automotive Products do Brasil, que tem a sede no Paraná e escritório em Florianópolis, deixou mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras sem emprego de forma súbita de todas as suas plantas no Uruguai, que ficam na cidade de Las Pedras, que é vizinha à capital de Montevidéu, e na Colônia do Sacramento, que é a capital do departamento, ou seja, do estado de Colônia. Heber, o que foi isso? Foi de forma inesperada? Como que se deu esse anúncio da suspensão das atividades dessa empresa no Uruguai e por qual motivação? Então, Sofia, indo do final para trás na tua pergunta, começando pela motivação, até agora, entre aspas, diríamos que a motivação não está ainda na mesa. Falando, como eu te disse, entre aspas. Claro que hay muitas motivações por trás, mas entre aspas, a real e verdadeira motivação exposta tanto para o sindicato como para os trabalhadores e incluso para o próprio Ministério de Trabalho, com o qual ainda a empresa não se ha manifestado, essa motivação está no ar. Tá? A situação é muito especial, porque estamos falando de 1.200 trabalhadores. Quizás quando a gente fala aqui no Brasil de 1.200 pessoas, falamos de uma indústria que não passa a ser maior. Mas para uma população como é o Uruguai, um país pequeno que somos, que tem 3 milhões de habitantes, o país todo, ter uma indústria que se posicionou com todas as vantagens e mais que o governo de turno pode haver oferecido para que chegar ali, tá? É muita quantidade de gente. E mais quando se faz da noite para o dia, sem um prévio anúncio, sem uma preparação para essas pessoas. Não existe preparação quando tu vai ser demitido, para começar. Mas sem uma preparação de dizer,
caramba, até certa data tem trabalho, depois, bueno, a gente vai ter que se ajeitar ou algo. Não, isso sucedeu de uma hora para outra, e como o Raul bem dizia antes da gente estar aqui no ar, na noite, na madrugada, quase às 2 da madrugada, através de um anúncio de WhatsApp. Então, são coisas que não só geram uma situação conflitiva, sino que geram uma indignação muito grande, dado o fato que aconteceu. Vamos falar dos alertas, Sofia, e a urgência, Ever. Porque esta empresa que é uma transnacional e todas as outras empresas espalhadas no mundo são uma espécie de franquias, como funciona hoje em dia o capitalismo. Isso. Tem sede no Paraná, aqui do lado de Santa Catarina, no Paraná, mas também está se espalhando no Nordeste. E quem garante, Sofia, audiência, que não vai acontecer amanhã no Brasil? Então, às vezes, aqui no Brasil, porque isso aconteceu desde as independências das nossas repúblicas, o Brasil ficou como separado. Não é pela língua, não é pela língua. É pelos interesses imperiais que o Brasil ficou separado do resto da América Latina. E isso não só não é bom para a América Latina, quanto não é bom para o Brasil, por exemplo, quando acontece alguma coisa assim. O CEO, o gerente geral, é muito jovem, é um engenheiro muito jovem. Esqueci o nome dele, está na matéria, na entrevista, perdão. É muito jovem. Eu vou comentar para a audiência que não só as pessoas foram demitidas 1h57 da madrugada de Montevidéu por WhatsApp, sino que foram demitidas nesse horário porque havia uma reunião pactuada entre a empresa e o Sindicato dos Trabalhadores, a UNRWA, no dia seguinte, às 8h30 da manhã. Ou seja, nesse dia, às 8h30 da manhã. Ou seja, estes covardes e estas covardes, e digo estes e estas, porque não foi o CEO que mora no Paraná que deu a cara lá. Ele mandou três fantoches, uma mulher e 2 homens, que ninguém tinha visto jamais, para fazer essa ação. De 1h57, mandar por WhatsApp uma informação. Olha, Dona Maria, você não vai alimentar mais seus filhos. Então, o que acontece? Se a gravidade fosse pouca, e aí quero que Eber converse sobre isso, se a gravidade fosse pouca, a covardia é gigante, porque a imensa maioria das pessoas que produzem os chicotes, que tem uma demanda crescente, para a empresa Toyota, porque a empresa como chama? Yasaki, que tem um escritório aqui. Gente, vizinhos, aqui no bairro Santa Mônica, viu? Perto do Vila Romana. Perto do Vila Romana, o escritório Florianópolis. Tá bom? Pode entrar no Google Maps, vai saber. Google Maps, se os uruguaios quiserem se mobilizar, Uruguai, sabem onde fica o escritório. Não estou chamando a mobilização, meu papel é outro, eu sou jornalista. Mas só se vocês quiserem. Esta empresa, na sua covardia, deixou sem trabalho a essas 1.200 pessoas, cuja imensa maioria, Sofia Andrade e a audiência, são mulheres, mães de família. Mulheres, mães de família. E eu vou representar em números, porque depois quero perguntar uma questão bem concreta para o Eber. Se você fecha a planta de Colônia do Sacramento, que era que tinha mais, tinha quase 1.000 trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero explicar que os departamentos, estados no Uruguai, alguns não têm mais de 25.000 habitantes.
Está entendendo? Então, você pega 25 ou 30 mil habitantes e tira o trabalho de 1.200, o que significa em família tipo de quase 10 mil pessoas. Você para com o comércio do local. Você não só fechou essa empresa, parou o comércio, nem a igreja funciona mais. Parou tudo. Parou tudo. Las Piedras é um pouco maior e a quantidade de emitidos é menor. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Eber, na qualidade que ele também de liderança, junto com Daniel de los Santos e demais, da Frente Ampla do Uruguai no exterior, especificamente aqui no sul do Brasil. Eber, o nível de covardia é tão grande da empresa que conseguiu um milagre político, um milagre. Reuniu Frente Ampla e Partido Nacional num comunicado que trataram a essa empresa que dirige esses cidadãos, e Sofia pode entrar depois no artigo para, vamos dar o nome da peça, da figurinha. Uniu Partido Nacional e Frente Ampla, isto é, uniu Lacalle Pou, para fazer mais claro, e Yamandu Orsi, quem ganhou as eleições dele. Os dois e os seus partidos trataram esta empresa que tem dirigentes brasileiros e brasileiras de covarde. Eu não tinha visto isso nunca na história do Uruguai. Eu nasci lá. É isso mesmo, Raul. E uma coisa muito importante antes de dar essa responder para a tua cotação, para a tua pergunta, é aquela informação, a reunião aquela que estava pactuada para ser com o último período da empresa, se havia dado uma situação de ganhos positivos. Ou seja, a empresa estava com um lucro em alta. A melhor coisa, quando decide baixar a cortina, quando decide fechar as portas, é quando está com um lucro em alta. Então, mas vamos falar disso depois. Fica vamos mais dar dados disso. Então, aquilo que tu me diz, essa junção que se deu, essa união que se deu, isso não posso dizer que seja fantástico porque a situação não o amerita. É uma das piores situações realmente. Mas juntar a classe política, independente de bandeiras, juntar a esquerda com setores da extrema-direita, porque são setores da extrema-direita, o setor que está no governo do departamento, que seria como estado de Colônia, lá, é a extrema-direita do Uruguai. Tá? E caiu tanto na surpresa, como caiu todo o restante da população do país. Ou seja, era algo que ninguém estávamos aguardando, que uma empresa que tem todo para dar certo, para inclusive entrar na linha de aumento da produção, pelo qual aumentaria a quantidade de geração de empregos, de mão de obra, dado que os contratos que tinham, não só, sino que foram abertos contrato com outras montadoras de carro, amada Toyota, como tu indicavas, que a Toyota é cliente em exclusiva. Estamos falando da Toyota mundial, tá? Mundial. Compra os cabos, as fiações, os chicotes elétricos da Yasaki. Tá? Então, surpreendeu a todo mundo e se deu essa junção. Lamentavelmente, por um motivo, por uma matemática terrível para a população, como essa demissão de uma grande quantidade de trabalhadores e, como tu dizias, representa uma terceira ou quase uma metade da população de cada um dos departamentos, dos estados. É uma situação que vai mais para lá. Mas levou em boa forma a que se manifestaram em cartas por separado, mas juntando a mesma expectativa. Então, essa situação hoje vivemos no Uruguai. Ninguém da classe política está por fora desta situação que é terrível e a empresa continua a se lavar as mãos sem se manifestar, sem se expor, depois de haver estado durante muitos anos todos os benefícios de uma grande multinacional que chegou ao país com isenção de impostos, com territórios para construção, com todas as benfeitorias que tu te imagines e que temos como exemplo também acontece aqui nestas regiões do Brasil. Por isso, abrir os olhos com as grandes empresas que chegam com grandes promessas aqui no Brasil
com coisas grandiloquentes e que da noite para o dia dão uma patada na bunda e vão embora porque sim, mais porque eles decidem. Justamente sobre isso que eu queria te perguntar, Heber, porque as empresas abrem e fecham aqui no nosso país da América Latina sem se importar com as pessoas e no caso dessa empresa em específico, nem atendeu aos padrões básicos, que é avisar o ministro do Trabalho, que as pessoas pudessem ter algum tipo de aviso prévio para as famílias poderem se preparar, organizar a sua vida. O que pode ser feito em relação a isso? O que os governos podem fazer para pressionar essas empresas para que isso não aconteça, para que elas simplesmente não tenham responsabilidade nenhuma se abrem e se fecham uma empresa do nada? Agora é uma pergunta que toca muito no meio da ferida, Sofia. E é uma pergunta que há que fazer e há que responder. E a resposta é só uma. Há que deixar de actuar como governos entreguistas. Há que deixar de entregar a nossa soberania gratuitamente. E estamos falando de todos os países da nossa América. Temos que deixar de nos abaixar as calças perante ofertas que vêm e coisas que vêm, já seja de multinacionais, já seja do império, já seja de onde seja. Devemos deixar de ser governos entreguistas. E isso estamos falando para todas as cores, para todas as bandeiras, para todos os lados. Não podemos seguir fazendo concessões em troca de nada ou em trocas de promessas no ar. Pareceria que fosse na época da colonização, na época da conquista, não ha mudado nada. Continuam a chegar os espelhinhos em troca do ouro. Lamentavelmente somos nós, em nossa América, que damos o ouro em troca dos espelhinhos e ficamos a nos olhar neles uma vez que eles vão embora. Permita-me, Sofia, comparar isto com uma atitude do governo brasileiro, do presidente Lula e das empresas do aço do Brasil perante a possibilidade de ter que pagar 25% de tarifa para o senhor Trump, para o Mr. Trump, e notar as diferenças de tratamento entre o Brasil e o México para com os Estados Unidos, sendo que o México, que tem a metade do território roubado pelos Estados Unidos, tem que enfrentar o monstro do lado. A decisão do Brasil foi não entrar em embate com os Estados Unidos. Olhemos para Cláudia Sheinbaum. Não digo porque acabo de publicar uma entrevista sobre isso. Digo porque olhemos. Há um tipo de política que não serve mais e depois vamos conversar isso sobre o Mercosul. Eu vou deixar o debate aberto aqui, porque agora temos o intervalo, mas vou dar os dados para abrir esse debate. Sofia, audiência crescente, estou bem feliz, vai crescendo. Todo dia, né? A gente começa e a coisa vai crescendo lindo, muito lindo. Obrigado, gente. Obrigado a todas, todos e todas. Não é por acaso. Não tem nada de acaso. E o problema é regional. E quero implantar essa conversa aqui para depois desenvolver no segundo segmento com Heber e, obviamente, com nossa querida condutora. Esta gente, cuja direção é no Brasil, que tem escritório em Florianópolis, no bairro Santa Mônica, perto do Vila Romana, foi para outro país, Paraguai, por uma razão por demais simples. Porque no Paraguai, ela vai pagar 80% do salário de forma legal e 20% por fora. Vai ser um salário menor? Vai ser um salário menor no Uruguai? Vai pagar 80% conforme a lei e 20% por fora. Quer dizer, eu não posso pagar. Mas também se passa o direito do trabalhador, né? Como não vai ser sobre 100% do seu salário, as férias, as licenças, maternidade, não vai ser. Vai ser sobre 80%. Mas é pouco. Pouco o quê?
está produzindo para a Toyota. Mas, um dado, a Toyota não se mudou da Argentina, Sofia Andrade. A Toyota continua estando na cidade de Zárate, onde tem uma planta gigante, uma planta automotiva gigante. E todos os benefícios para o escárnio da miséria do povo argentino que está dando a ditadura de Milei. Então, o problema está aqui na nossa região, aqui. As eleições estão no Brasil, os demitidos e demitidas no Uruguai, a produção foi para o Paraguai, e o resultado dessa produção, produtos chicotes vão parar a Zárate na Argentina. Vocês entenderam? Estamos falando de Mercosul, disso falamos depois do intervalo, então. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Antes de trazer novamente Heber Bismar, quero agradecer aos nossos apoiadores que fazem com que seja possível que a gente realize aqui o nosso trabalho, esteja todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, com a programação. E também agradecer a Editora Insular, que todas as segundas-feiras nos disponibiliza um livro para a gente sortear para aqueles que nos apoiam. Você pode contribuir, como falou ali na vinheta, sendo um membro do canal do YouTube. Você concorre ao sorteio semanal, também contribuindo através do nosso Pix, desacato.contribua.pix@gmail.com, ou através do nosso site desacato.info, sendo um leitor ou leitora amiga do portal Desacato. Então, são diversas formas. Também lembrando que se você não pode contribuir financeiramente, você pode curtir os nossos programas, compartilhar com os amigos, pessoas mais próximas, para a gente poder cada vez mais atingir novas pessoas com a outra informação. Muito bem, muito bem. Sofia, vai você? Vou eu, porque eu acho que nós precisamos falar do Mercosul. Sim. Eu queria perguntar para o Heber, e para ti também, Sofia, aproveito a audiência falar com a Sofia também. Estou aqui, será, por quantos meses que eu tenho que ir para a noite agora? Aliás, Heber Bismar, Primeiro, quero enviar um abraço aos queridos Daniel de los Santos e ao querido Esteban, querido companheiro Esteban, músico fantástico, uma figura lindíssima, dois seres humanos belíssimos, que a gente tem orgulho que sejam conterrâneos de nascimento, porque depois a gente vira cidadão da Pátria Grande. E queria dizer, e não ouvi isso hoje pela manhã, mas é porque eu estou nas reuniões, né? Queria dizer que semana próxima, inevitavelmente, depois de muitos anos, pandemia mediante e misérias diversas, volta a programação noturna, ou seja, que o Heber, a Luz podem assistir. Um beijo na Luz, querida, né? Mulher maravilhosa. Podem assistir, volta no serviço, tem um vinhozinho, quem gosta do vinho pode comprar, né? Que nem todo mundo. Uma vinha mineral, uma chatinha leve no verão. E segunda-feira, às 8 da noite, olha o hábito. Às 8 da noite você tem do Rio ao Mar a partir dos próximos dias, vai ser escalonado, sim? Do Rio ao Mar com Tali Felge Gleiser, aquele programa que foi sucesso na manhã,
do desacato em 2024. Vai para a noite do Rio Mar com nossa queridíssima Tali Felgiglesta, nossa gire, grande jornalista. Terça-feira, outra grande jornalista, muito conhecida, sobretudo aqui no litoral catarinense, Amanda Miranda. Amanda Miranda estreia, vocês conhecem muito, sobretudo pela conta X, pelas denúncias que ela faz, né? Que produzem vários problemas no Poder Judiciário, né? Júlia Sanatas, etc. Mediante Amanda Miranda estreia, né? Às 8 da noite, aqui, toda terça-feira. Quarta-feira, Helenira Vilela volta. Esta casa é uma porta, a porta sempre aberta, né? Tinha um boleiro maravilhoso. Helenira Vilela volta a uma luz inesperada, que, aliás, tem uma vinheta, todas as vinhetas que está preparando o Tali Felgiglesta são fantásticas. Quarta-feira, Helenira Vilela, uma luz imprevista. Que nome, hein? Que nome para um programa às 8 da noite. A quinta-feira será Gorginha, porque começamos o processo às 19 horas. 19 horas, Ecoconsciência com Paulo Horta. 9h30, Ar Puro. Ai, como faz falta nestes dias. Ar Puro com Sebastião Costa, que já foi presidente do Conselho de Pneumologia, Conselho Nacional de Pneumologia, que fez um belíssimo programa lá na Paraíba, direto da Paraíba. Sebastião Costa com Ar Puro. Às 8 da noite dessa quinta-feira, este servidor estreia um programa, Alexandria. Que nome raro, Raul. Nome é nome. Você vai lembrar. Depois a gente fala. Sexta-feira, desde São Paulo, Florianópolis, Brasília, Tecnofeudália, com Frederico Guimarães, Thiago Escânio, mais para frente com Ergon Kugler. Você viu? Todas as noites tem desacato ao vivo e com gente da melhor qualidade, jornalisticamente falando. Tem gente que é da melhor qualidade, diz, né? Tem um narrador de futebol aqui que diz, fulano de tal, gente da maior qualidade. Ele, em cada narração, ele cumprimenta 8 10 fascistas de Florianópolis. Bom, não, a nossa gente é da melhor qualidade ética e política. Queria passar esse jabá interno, Sofia, porque, caramba, sabe o esforço que dá? A gente paga tudo isso em dólares. Muito bem. Falando em dólares, que é o que a gente gasta e não tem, vamos falar do Mercosul. Eber, para que serve o Mercosul? Me explica, por favor, para que serve. Se 1.200 pessoas ficam sem emprego no Uruguai por ordem de uma empresa que tem sede no Brasil, escritório em Florianópolis, que manda produzir os produtos da Assunção do Paraguai e que os exporta para a Argentina, para Zárate. Para que serve o Mercosul? ¿Para qué sirve un Mercosur? Más, primero vamos a cumprimentar por esa programación fantástica que comienza a partir de segunda, porque desacato voltar para las noites es dar cabida ao periodismo falando a verdade, ao jornalismo falando a verdade, e isso lo sabemos. Quem em algum momento tivemos ali na noite de desacato, sabemos lo que é isso. Mas, pô, saudade disso. Um abraço ao querido Pablo lá. A toda a turma. Querido Pablo na Paraíba, a querida Deida Cervegnini em Buenos Aires. Beijo a todos vocês. Bom, não sei se em Buenos Aires, porque alguém me contou. Não diga nada, não vou dizer, não diga nada. Andou de Amores lá, eu não sei se tem Buenos Aires ou Montevideo. Bom, vamos lá. Falando de gente... Acho que a nossa companheira está unindo as pátrias e está nas duas fronteiras. Dupla bandeira, né? Dupla bandeira. Falando de dupla bandeira... A nossa companheira acho que está mais em cima do barco. Falando de programação noturna antigamente, antes da pandemia, estava indo de visita e ficará uns dias aqui. Ele, seu companheiro, um belíssimo artista, a querida Laura Lescano, nossa companheira lá em Mendoza, grande jornalista, professora também de jornalismo. Laurita, bem-vinda. Laurita está chegando, está contando os dias como preso, faz um X na parede, ele e o Lautaro. Vamos para lá.
Não, Lolita Lescano, vamos ter o prazer de dar um beijo pessoalmente, Sofia e eu, e vai ficar, né, hospedada pela Sofia e pela querida professora brilhante, maravilhosa, militante Célia Vendramini. Muito bem, para que serve o Mercosul? Que pergunta, Raul. E agora, qual é a resposta? Tirando que o Mercosul até agora é achado aqui no Brasil, que serviu para achar algum vinho um pouco mais barato que entrou sem imposto, achar algum pneu lá no Uruguai que entrou sem imposto, essas coisas. Mas aquela coisa, começando pelo livre trânsito dos seus moradores, dos seus usuários, dos seus cidadãos, posso te falar que não se dá. Posso te falar que não se dá. A gente, vou me remitir aos exemplos especificamente. A gente, quando se organizou para ir lá no Uruguai a cumprir com nosso dever cidadão, já que não temos a possibilidade de ter somos o único país, Uruguai, que não tem a possibilidade de se manifestar nas eleições. Por enquanto. Por enquanto. Não tem a possibilidade de se manifestar civicamente desde o exterior, como tem absolutamente todos os demais países da nossa América. O Uruguai não tem esse direito. Este aqui não sei por que, mas não temos esse direito. E não é por falta de correr atrás, porque a gente corre atrás mesmo. Mas vou te contar. Sofia pode ser exemplo disso, porque Sofia nos acompanhava em sua qualidade de jornalista para fazer a cobertura das eleições lá. A gente, quando chegou no Passo Fronteira, a coisa não só por ser Mercosul facilitou mais, sino que a coisa piorou mais. Você tem que te identificar para entrar e para sair todas as vezes que tu faz isso, por foto, por dactilares, tá? Com documentos. Ou seja, a identificação é maior que quando tu entras nos países, não sei, tu vai viajar para fora do Mercosul, tu vai viajar Europa, Austrália, onde seja, tu tem tua identificação com tu passaporte, tu passa naquele posto da alfândega, é carimbado, bem-vindo, senhor, adiante, curta suas feiras. Não, ali a gente fazia uma fila em ordem em qual estava sentado no ônibus, não podia furar a fila, era pela ordem, parecíamos colegiais, tirava sua foto com e sem óculos, sorriso e sem sorriso, botava suas digitais das duas mãos, entregava sua documentação. Era uma burocracia ainda maior. Mas tirando essa burocracia, que é a da livre circulação, para que serve a nível de tratado comercial, que seria a base na qual tem que ser dos países? Para que algumas pequenas empresas ou grandes empresas se aproveitem tirando algum imposto de lado e vendam seus produtos pela sua conta e nada mais? Onde está o amparo que, como comunidade socioeconômica, teríamos que ser de Mercosul? Onde estão as bondades que tem que cair, que tem que ser o famoso derrame hacia a população? Onde estão no Mercosul? Raul, não existem. O Mercosul não passa de uma teoria que lamentavelmente temos que lutar para que se faça realidade. Sim, temos que lutar, porque não por esse motivo temos que deixar que morra o Mercosul. Não podemos permitir-nos isso. Não podemos fazer o jogo que quer um Milei da vida, que queria um Bolsonaro da vida. Não, claro que não podemos fazer isso. Temos que lutar pelo Mercosul, mas temos que lutar por uma união que se faça realidade de verdade. Porque até agora, só, volto a te falar, tem comprado vinho ou pneus com um pouco mais barato. Ou seja, Sofia vai passar uma informação também da campanha que está acontecendo lá, já vi aí no backstage, mas eu vou contar uma anedota para vocês, porque outro dia me falava o Carlos Martínez, Sofia, Mercosul que tem liberdade para as mercadorias e para as empresas, mas eu queria contar para vocês e para a Sofia, que é bem mais nova do que eu, uns 500 anos mais nova do que eu, uma anedota, e para a audiência, muito interessante. Que lenda, mas parece que é uma lenda comprovada. Lá pelos anos 50, surgiu essa lenda. Aqui na linha fronteiriça, que agora a gente
chamada Unidade, né? Entre Ribeira e Livramento, todo dia passava uma velhinha, uma senhora já de uma idade avançada, levando suas coisinhas no carrinho de mão. Vinha de Santana do Livramento. Conta esta anedota, meio, talvez seja lenda, mas é muito famosa, porque essa empresa está fazendo o mesmo. Então, assim, mas você no ônibus tem que ficar sentado. Então, eu passava todos os dias, velhinha, quase todos os dias, carregando coisinhas, arroz, uma farofinha que lá não se produz, os tijolos, como se chama lá, os doces que se produzem aqui no Brasil, passava todos os dias. Um ano, outro ano, a velhinha continua passando. Um dia, um policial mais esperto, guri jovem, lá de Ribeira, disse, coisa estranha, né? O carrinho de mão da senhora. Passa o tempo, e ele não enferruja, sempre está novinho. Sempre está novinho. Chuva, lama, temporal. Ah, velhinha, novinho, como cuida o carrinho de mão? A senhora contrabandeava do Brasil carrinhos de mão. O que vinha lá em cima era desculpa para ela poder passar, porque ela contrabandeava para 3, 4 comércios de construção os carrinhos de mão do Brasil, que eram muito melhores à época. Isso aí é mais barato que trazê-los de Montevidéu, porque lá está tudo concentrado em Montevidéu. E parece que essa empresa está fazendo o mesmo, só que legalizaram o contrabando através do Mercosul. Essa é a sensação. Desculpe a anedota, mas acho que vale a pena. Lembre-se, se vocês... Mas tu sabe que essa anedota tua reflete parte de uma realidade que lamentavelmente fez parte de uma das tantas entregas que o Uruguai tem feito, e que vou te falar, uma das tantas concessões que o governo Saínte, agora da direita, fez, foi entregar pelos próximos 80 anos o Porto de Uruguai. O Porto do Uruguai foi entregue à empresa Caton Nattier, contrato de uso... Que é o melhor porto do sul, da América do Sul. O melhor porto de profundidade, justamente do sul, o que mais tem saídas para o mundo, e o que este aqui, Raul, algumas grandes empresas, algumas conhecidas empresas, tá? Han sido encontrados em Holanda, han sido encontrados em Noruega, han sido encontrados em Bélgica e em Alemanha. Pergunta, container com até 4,5 toneladas de cocaína. Claro. E que desonra, então... Que desonra para a história do Uruguai. Os ingleses, os espanhóis já sabiam, os portugueses, da importância desse porto, que era o porto de águas mais profundas, porque é o porto que está no estuário, não é do mar, é no estuário. E os ingleses foram expulsos de Montevidéu, também de Buenos Aires, pela população. Sabe como, Sofia? Porque não tinha armas, eles tinham canhões, eles tinham navios, eles tinham com azeite fervendo e com água quente. Essas foram as armas. E de vez em quando uma cana-taquara. Essas foram as armas para expulsar os ingleses. O que faz o governo agora? Entrega por 80 anos para a mesma gente, ou para aliados dessa gente. Mas, enfim, Sofia, você está fazendo campanha lá, né? Solidária. Éber, eu queria voltar à questão dos trabalhadores demitidos para te perguntar qual foi a postura do futuro governo da Frente Ampla, se teve algum movimento de solidariedade, e também por parte dos trabalhadores das cidades de onde os trabalhadores foram demitidos, né? Se houve alguma ação organizada de apoio. Então, posso te separar em duas partes isso. A nível do próximo governo, a gente tive uma manifestação primeiro de surpresa, como era indicado, e que levou àquela junção que um pouco mais atrás falamos dos sectores, tanto da esquerda, que é da Frente Ampla, como da direita e da extrema-direita, pela surpresa que era justamente deixar essa grande população de trabalhadores juntos. A manifestação principal
é a de apoio e estudo da causa que motiva, dado que a causa ainda, ou o motivo real exposto de parte da empresa, ou seja, exposto oficialmente pelas autoridades da empresa, não foi botado na mesa, tá? Se aguarda uma manifestação da empresa para dizer, bueno, esse motivo dá para fazer correção, se é que esse é o motivo real, ou dá para acompanhar, ou dá para subsanar, ou dá para reverter. Ainda o governo, como não está em poder de decisão, simplesmente pode se solidarizar à causa do trabalhador, se manifestou nesse sentido, mediante carta de apoio, lo qual, em lo personal, considero que tinha que haver sido um pouco a mais, cobro de meu próprio frente, tem que haver sido a mais, já que se faz necessário, pelas dimensões que tem de pessoas desempregadas, que isto condice. Mas as autoridades consideraram que era necessário passar o 1º de março, que é quando assume o governo e toma posição de mandato, para se tomar ação. Agora as manifestações foi todo por comunicados, tá? Todo por manifestações de apoio e solidariedade. A nível da população, já estamos falando de outra coisa. A nível da população, realmente se mobilizou em todos os sentidos. E a solidariedade chegou a seus pontos mais extremos, que seus pontos mais fantásticos, que seus pontos mais interessantes da sociedade como tal, quando se mobiliza em prol das suas próprias causas. Ou seja, imediatamente, no outro dia, já se começou a mobilizar coletas de alimento para ocupação dos pontos das fábricas, para os pontos dos sindicatos, para apoiar essas famílias que, como o Raul indicava, inclusive, estão conformadas em quase um 80% por mais chefas de hogar. Ou seja, aqui é uma situação ainda pior, porque estamos falando de situações que são mais que estão levando à frente o hogar, a casa com tudo e as crianças, e ainda sai a trabalhar e é sua fonte de renda, tá? Então, essa solidariedade se manifestou em todos os pontos. Digamos, lá não se chama de Assembleia Legislativa, mas Assembleia, quando se reuniu e se convocou de ediles, que seria como os vereadores, como uma Câmara de Vereadores ou quase deputados estaduais daqui, uma comparação fica no meio, 100% dela apoiou em Colônia esse reclamo de reivindicação por esse despido massivo, ou seja, que se tenha solidariedade em todas as cores partidárias, todos os ediles se manifestaram apoiando isso, ou seja, que a maior manifestação no real, no prático e no concreto se deu de parte da população. Por quê? Porque o grande afetado é essa população. Quando se afeta alguém que tem a sua fonte de renda, como é o trabalhador, e em grandes massas, também é afetado o comércio da região, também é afetado toda a movimentação da rotação do dinheiro, que é o que faz movimentar essa economia, não só local, sino de toda essa região que abrange. Sofia, não sei se você, porque eu tenho um probleminha técnico aqui, se você conseguiu abrir a entrevista, só para lembrar o nome do cidadão que é o CEO de tudo isto no Brasil. Que é o... Peraí, vou abrir aqui, sim, sei do que... Como se chama a figura? Me interessa saber, é jovem, um engenheiro jovem. Quero explicar por quê, porque... foi entrevistado no Brasil, eu não conhecia essa pessoa, lá a finais de 2023, como um dos mais brilhantes... O Marcelo Gibines. Isso, Marcelo Gibines. Obrigado. Foi entrevistado lá em 2023, num desses canais, não me lembro qual deles, do sistema. Eu quero falar sobre isso que fala Pablo também. Como um dos mais importantes, mais inovadores empresários do Brasil. Porque isto que aconteceu no Uruguai pode acontecer, por exemplo, agora em mais de uma cidade do Nordeste. Porque lá é que está instalando seus negócios. Como era que chamava a criatura? Vamos mencionar de novo. Me ajuda?
Marcelo Gibbin, tu diz? Marcelo Gibbin, isso. Exatamente, esse é o senhor que é o CEO. Sim. Vocês saibam que é um rapaz, engenheiro, multiempreendedor, que representa uma multinacional japonesa, Marcelo Gibbin, que mandou 3 empregados dele, sendo uma mulher e 2 homens, para o Uruguai para demitir 1.200 pessoas. E que pode, amanhã, seja lá na Paraíba, no Pernambuco, onde for, fazer a mesma coisa, onde ele está levando as empresas. Onde ele está levando as empresas. É bom conhecer os nomes desses pilantras. Enquanto a questão de cooperativa, vamos colocar a mensagem do Paulo, querido Paulo, professor e amigo Paulo. Cooperativa já, que deixa as máquinas e vamos trabalhar para inserir o produto ao mercado dos automóveis no Brasil. Perfeito. A saída que a classe trabalhadora tem, não quero editorializar a respeito, mas é isso. Ocupem, tomem essas máquinas. Salvo que já tenha levado também à noite, né, as máquinas. E comecei a produzir. Não dá para tratar isto que aconteceu no Uruguai com essa empresa, como que chama a empresa, Sofia? Yazaki, né? Conheci. Que está em que bairro aqui em Florianópolis, o escritório? Santa Mônica. Aqui perto, fica perto do Vila Romana, tudo bem. Não dá para aceitar a esse cidadão tratado 1 ano e meio atrás como um fenômeno do empreendedorismo brasileiro, como se fosse uma pessoa de bem. Não é uma pessoa de bem. Como não é uma pessoa de bem e que vai para outro país para exercer a neoescravidão, ou seja, para pagar 20% por fora do salário no Paraguai, é bom ocupar-se e ficar com as máquinas. Concordo com você, Pablo Moscatelli. Não sei se Eva Ruiz Mar e Sofia Andrade concordam, que já o Lino Pérez está aí com sua entrevista. Nesse sentido, seria a melhor opção, na medida que os trabalhadores são o dono da sua fonte de produção. É o melhor ponto, porque quem sabe, quem produz, quem transforma a matéria-prima e quem deixa parte da sua vida nessa transformação da matéria-prima é o próprio trabalhador. E eles têm que ser os donos dos meios de produção. Tá? Uma coisa que tu falava referente a estes bons senhores, aos CEOs, aos gerentes, aos diretores, aos triunfadores, entre aspas, para o grande capital, aos bons senhores, todos os funcionários, todos os empregados, por mais alto que seja seu cargo e seu papel de empregado, eles são números, eles representam números, tá? E números para eles são tanto substituíveis como deixados de lado, elimináveis. E essa é a situação que se vive hoje em dia, exemplo com a Yazaki, mas miles de exemplos ao redor do mundo. Grandes triunfadores, grandes senhores, grandes empresários, grandes Elon Musk da vida, que andam aí por el mundo, são CEOs, gerentes, diretores, para os quais as pessoas não importam. Temos um exemplo bem concreto do adorado Elon Musk, quando ele disse que ele podia financiar e patrocinar e apoiar golpes em qualquer país do mundo, tá? Se isso dava os resultados, ele poder tirar os resultados do mineral que ele tira para suas baterias, do lítio. É um exemplo. Hoje, a Yazaki está correndo atrás por uma questão de números, tá? Mas amanhã... Não, que estamos na hora de ceder o espaço para o professor Lino Pérez, que retorna depois das férias com das férias de todos nós, né? Com seu programa Cidade Coletiva. Antes de agradecer, isso quem faz é a Sofia muito melhor do que eu, agradecer ao Weber Bismar, eu quero enviar um abraço que nos está assistindo no Instagram, a querida Dudinha, Duda Piauí-Wack. O Piauí-Wack. Obrigado, Dudinha. Grande abraço. Da minha parte. Weber Bismar, membro da Frente Ampla do Uruguai no Brasil. Quero te agradecer muito pela tua presença aqui hoje, por ter trazido todas as informações sobre essa empresa, denunciado, e também por trazer uma solução, né, que foi colocada aqui pelo Pablo Moscatelli.
Muito obrigada, Ever. Nos encontramos numas próximas, porque com certeza terão outras oportunidades para você estar aqui. Bom dia, Silvia. Quem agradece sou eu, em nome de todo o coletivo de uruguaios, poder nos manifestar. É uma situação que hoje afeta a nós, mas afeta a todos nós quando toca um dos países da Pátria Grande. Muito obrigado, companheiros, e bom, estamos juntos nessa. Estamos